Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva batia nas janelas da pequena e decrépita casa onde Emily Carter abraçou o filho. Aos 28 anos, ela não era mais a menina ingênua de outrora, mas uma mãe exausta por dívidas e desilusões. Seu filho, Ethan, de 6 anos, dormia pacificamente, ignorando as cartas digitadas que se acumulavam na mesa da sala de estar. Emily sempre soube que a vida não seria gentil com ela. Abandonada pelo homem que lhe prometera amor eterno, ela teve que lutar sozinha, trabalhando em 2 empregos para conseguir um teto e uma refeição para o filho. Mas apesar dos seus esforços, as contas se acumulavam, e o banco ameaçava tirar a única coisa que realmente importava, sua casa. Seu porto seguro. Então chegou uma proposta inesperada. Um documento, guardado em um envelope luxuoso, trazia o selo de um prestigiado escritório de advocacia. As palavras eram simples: um casamento contratual, em troca de segurança financeira absoluta. Emily achou que era um erro. Por que ela? Uma simples caixa de supermercado, sem fortuna, sem família influente? No entanto, a carta era de fato endereçada a ela, e a oferta parecia real. Ela hesitou com o coração pesado. Tudo dentro dela gritava que o casamento não era uma transação. Mas quando viu Ethan, soube que não tinha escolha. Salvar a casa deles, o futuro deles, a dignidade deles. Era isso que importava. Ela assinou. O que ela não sabia era que aquele contrato não era mera formalidade. Ela acabará de se casar com um dos homens mais poderosos e misteriosos do país, Alexandre Urai, um bilionário de olhar gelado, temido nos negócios, mas assombrado por um segredo enterrado há anos. Emily ainda não sabia que esse homem, que ela acreditava ser um estranho, estava ligado a ela pelo passado e pelo sangue. Carro pai que Ethan nunca conheceu, acabou de se tornar seu marido. A manhã estava cinzenta, carregada de nuvens, e mesmo assim Emily Carter não teve tempo de olhar para o céu. Ela saiu apressada do trabalho, com o avental de caixa ainda amassado na bolsa, e correu para pegar o ônibus. Seus dedos tremiam ao redor da carta que acabará de receber do banco. Um aviso final de apreensão: em menos de um mês, ela e seu filho seriam expulsos. Sentada no fundo do ônibus, ela observava os passageiros sem realmente vê-los. Seus pensamentos vagavam até Ethan. O que aconteceria com ele se ela perdesse a casa? Onde eles dormiriam? Emily apertou a bolsa contra o peito, como se protegesse o filho à distância. Ela conhecera a pobreza e o abandono, mas nunca sentirá um desespero tão brutal. Quando finalmente chegou em casa, encontrou um envelope perto da porta. O papel era grosso, cor de marfim, com um selo dourado gravado. Gabinete Rosenberg e Associados. Ela franziu a testa. Nunca havia lidado com advogados. Hesitou por um instante, depois abriu a caixa com a mão trêmula. As linhas que ela leu a deixaram sem palavras. Madame Carter, atendendo à solicitação expressa do nosso cliente, pedimos a gentileza de considerar esta proposta. Um contrato de casamento legal e oficial será oferecido a você. Em troca da sua aceitação, todas as suas dívidas serão perdoadas e você receberá apoio financeiro permanente. Emily leu a carta 3 vezes, incrédula. E casado com quem? Por que ela? A própria ideia lhe parecia absurda. Seria uma piada, um golpe? No entanto, a assinatura e o endereço do escritório eram autênticos. Naquela noite, ela estava sentada na cozinha, com a carta à sua frente e uma xícara de café frio nas mãos. Ethan, despreocupado, brincava com seus carrinhos no chão. Mãe, por que você está triste? Ele perguntou, erguendo seus olhos inocentes para ela. Emily forçou um sorriso e acariciou seu cabelo castanho. Tudo bem, querida. A mamãe só está pensando em como melhorar as coisas para nós. Ela disse essas palavras para tranquilizá-lo, mas no fundo não sabia como escapar. E se aquele contrato fosse sua única chance? Mas casar com um estranho, não seria vender sua alma? Poucos dias depois, ela recebeu uma ligação do escritório. Uma voz grave, educada, mas firme, marcou um horário para ela em um prédio luxuoso no centro da cidade. Emily queria recusar, mas algo a impelia. O olhar do filho, seu futuro incerto e o medo de perder tudo. Ela vestiu seu melhor vestido, uma roupa velha que não usava há anos, e pegou o ônibus para o centro da cidade. Os arranha-céus pareciam esmagá-la com sua altura. Ao entrar no saguão de mármore do prédio, ela se sentiu minúscula. Homens de terno e mulheres elegantes passavam por ela como se ela não existisse. Ela foi conduzida a uma grande sala de conferências. E foi então que ela ouviu. Sentado à cabeceira da mesa, vestindo um terno escuro de corte impecável, estava um homem com uma aura gélida. Seus olhos cinzentos, profundos e penetrantes, a fitavam com uma intensidade que a fez estremecer.
Alexandre Urai. Emily nunca tinha ouvido seu nome, mas imediatamente percebeu que aquele homem não era um homem comum. E foi naquele preciso momento que sua vida mudou sem que ela ainda soubesse. O silêncio na sala era pesado, quase opressivo. Emily não ousou se mexer. Ela encarou o homem à sua frente, perturbada por seu olhar de aço. Seu coração batia forte, como se seu corpo alertasse sobre o perigo que estava prestes a enfrentar. Senhora Carter, sente-se, disse uma voz profunda. Emily olhou para Alexander Urai. Sua voz calma e autoritária não deixava espaço para discussão. Ela sentou-se timidamente à cabeceira da mesa. 2 advogados, sentados de cada lado, entregaram-lhe uma pasta grossa. Você deve ter perguntas, Alexander continuou, seus dedos brincando distraidamente com uma caneta de prata. Emily respirou fundo. Sim. Por que eu? Eu nem te conheço. E por que um casamento? Alexandre inclinou-se ligeiramente para a frente. Seu olhar frio suavizou-se apenas um pouco. Porque eu preciso de uma esposa. E você precisa de dinheiro. Podemos nos ajudar. Emily sentiu as bochechas corarem. Nunca imaginara ouvir uma proposta tão direta e nada sentimental. Mas isso não é normal. Casamento não é um contrato comercial. E no entanto, para muitos, é muito frequente, Alexander respondeu, sem emoção. Você assina, recebe segurança e estabilidade. Em troca, você carrega meu nome e desempenha seu papel em público. Nada mais. Emily cerrou os punhos. Tudo dentro dela gritava para recusar. Mas quando pensou em Ethan, nas noites que passou se preocupando com o que lhe daria para comer, seu coração apertou. O advogado entregou-lhe uma caneta. Se aceitar, Sra. Carter, todas as suas dívidas desaparecerão imediatamente. Sua casa será salva. E uma conta em seu nome será financiada todo mês. Emily olhou para os papéis. Cada linha confirmava a promessa. Ela se lembrou da risada de Ethan, da sua alegria quando falava do seu quartinho pintado de azul. Como ela poderia tirar essa felicidade dele por uma questão de orgulho? Ela olhou para Alexander. E se eu recusar? Um leve sorriso surgiu em seus lábios. E aí você vai perder tudo. Não estou forçando ninguém. Mas pense bem, Sra. Carter. Oportunidades como essa não aparecem 2 vezes. Com o coração disparado e a garganta seca, Emily pegou a caneta. Sua mão tremia. Ela hesitou novamente, procurando um sinal, uma razão para dizer não. Mas quando pensou no filho, no futuro dele, ela assinou. Os advogados pegaram os documentos, trocaram olhares satisfeitos e se levantaram para sair da sala. Está feito, declarou um deles. Parabéns, Sr. Urai. Parabéns, Sra. Urai. Emily ficou ali, paralisada. Sra. Urai. Ela agora tinha um novo nome, uma nova identidade, um novo destino. Alexander se levantou por sua vez. Sua figura alta impunha respeito, mas o que mais perturbou Emily foi seu olhar. Por um breve momento ele pareceu procurar algo nela, como se já a conhecesse. Mas aquele momento passou rápido. Ele vestiu o casaco novamente e disse com voz firme, a partir de hoje você é minha esposa. Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela tinha acabado de se casar, com um estranho. O motorista abriu a porta de um luxuoso sedã preto. Emily hesitou antes de entrar, com a bolsa agarrada ao corpo. Nunca tinha visto um carro tão imponente. O couro cheirava novo e os vidros escuros a isolavam do mundo exterior. Sentada ao lado de Alexander Urai, ela se sentia estrangeira, deslocada, como uma intrusa em um mundo que não era o seu. O bilionário permaneceu em silêncio durante toda a viagem. Seu perfil severo e perfeitamente definido parecia esculpido em pedra. Ele olhava fixamente para a estrada, sem dizer nada, como se sua presença não tivesse importância. Emily, incomodada, ousou quebrar o silêncio. Acho que agora terei que morar com você? Alexander virou lentamente a cabeça em sua direção, seus olhos cinzentos a perfurando. Somos casados, Emily. As aparências exigem que você more comigo. Mas não se engane, não estou pedindo amor ou devoção. Temos um acordo. Nada mais. As palavras frias atingiram Emily bem no coração. Ela olhou para baixo, envergonhada de si mesma por ter esperado outra coisa. Ela deveria ter pensado melhor. Para ele, ela era apenas uma formalidade. O carro parou em frente a uma enorme mansão com portões de ferro forjado e jardins impecavelmente cuidados. Emily ficou boquiaberta. Ela sentiu como se tivesse entrado em outro mundo. Enquanto subia os degraus de mármore, ela se perguntava se havia feito a coisa certa. Aquele homem rico, poderoso, mas fechado como uma fortaleza, a intimidava. E no entanto havia algo em seus olhos, um brilho fugaz que ela não entendia. Seria dor? Uma empregada abriu a porta, curvando a cabeça respeitosamente. Bem-vinda, Sra. Urai.
Emily sentiu o coração apertar ao ouvir aquele nome. Ela não estava pronta. Alexandre a conduziu pelos vastos corredores, decorados com pinturas antigas e móveis caros. Aqui é seu quarto, ele disse, abrindo a porta de uma suíte luxuosa. Você terá todo o conforto que precisa. Se sentir falta de algo, por favor, pergunte à equipe. Emily entrou no quarto, deslumbrada com a imensa cama coberta por lençóis de seda. Mas, no fundo, sentia-se presa em uma gaiola dourada. Antes de sair, Alexandre parou na soleira. Eu não acredito em sentimentos, Emily. Eles só enfraquecem as pessoas. Estamos aqui hoje apenas para suprir as necessidades uns dos outros. Lembre-se disso. E ele saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Emily ficou sozinha, com lágrimas nos olhos. Ela havia trocado sua liberdade pela segurança do filho. Mas a que custo? No entanto, ela ainda não sabia que Alexander Urai, por trás de sua armadura de gelo, escondia uma ferida profunda, a de um homem que um dia amou, e que perdeu. O sol estava se pondo no horizonte quando Emily desceu as escadas da mansão, seu filho Ethan apertada contra ela. Ela esperara até o fim de semana para trazê-lo. A ideia de apresentar o filho a Alexander a deixava ansiosa. Sabia que Ethan não tinha nada a ver com aquela situação estranha, mas temia a reação do novo marido, aquele homem frio que ela conhecia tão pouco. O garotinho, com seus grandes olhos castanhos brilhando de curiosidade, olhou ao redor, maravilhado. Mãe, aqui dentro parece um castelo. Ele exclamou, arregalando os olhos. Emily sorriu suavemente. Queria compartilhar o entusiasmo, mas seu coração batia rápido demais. Atravessaram o vasto salão com suas colunas imponentes. Alexandre já estava ali, vestido com um terno escuro, impecável como sempre. Virou-se para eles e pela primeira vez, seu olhar se deteve na criança. Ethan, sem qualquer constrangimento, caminhou em sua direção. E olá, senhor. Meu nome é Ethan. E o senhor? Alexander ficou paralisado por um instante. Seus olhos cinzentos perscrutaram o rosto da criança. O cabelo castanho levemente ondulado, o formato do seu sorriso. Tudo nele despertava uma lembrança dolorosa, enterrada profundamente em sua mente. Ele pigarreou. Eu sou Alexander, mas para você será o Sr. Urai. Concordo, Monsieur Urai. Ethan respondeu com um sorriso genuíno. Emily observava nervosamente. Ela esperava que Alexander se virasse indiferente. Mas em vez disso, ele lentamente, quase desajeitadamente, agachou-se até ficar na altura dos olhos da criança. Então, Ethan, você gosta de castelos? Sim, este é o mais lindo que já vi. Mas falta alguma coisa, tá é? E depois, Alexander perguntou intrigado. Um cachorro. Num castelo tem que ter um cachorro grande para guardar a casa. Uma risada suave escapou da garganta de Alexander. Uma risada curta e surpresa, como se ele não risse há muito tempo. Emily ficou boquiaberta. Ela nunca ouvira expressar uma emoção tão genuína. Ethan continuou falando, despreocupado, contando como sonhava em ter um cachorro, como brincava de super-herói com os amigos e como queria proteger a mãe. Alexander ouvia em silêncio, mas seu olhar revelava uma intensidade perturbadora. Naquele momento ele não via mais apenas uma criança. Via um reflexo do passado. Um rosto familiar, traços que ele reconhecia, mas ainda não conseguia explicar. Quando Emily gentilmente pegou a mão de Ethan para levá-lo ao jantar, Alexander ficou paralisado, ofegante. Um pensamento lhe passou pela cabeça, brutal e impossível de ignorar. Por que essa criança se parece tanto com mim? A noite caía na mansão Urai. Emily colocará Ethan na cama após um longo dia, e o menino adormecera imediatamente, ainda com um sorriso no rosto. Ele passará horas explorando os corredores da propriedade, maravilhando-se com as pinturas, as imensas escadarias e principalmente a biblioteca, onde insistir em folhear livros ilustrados. Exausta, Emily fechou a porta do seu quarto silenciosamente. Mas mal havia dado alguns passos pelo corredor quando viu Alexander encostado no corrimão com uma taça de vinho na mão. Seu olhar estava fixo na escuridão do jardim, mas ela soube imediatamente que ele não estava relaxado. Ela parou hesitante. Está tudo bem? Ela perguntou em voz baixa. Ele virou a cabeça para ela. Seus olhos cinzentos brilhavam com uma intensidade estranha. De onde é seu filho? Emily congelou surpresa. O que você quer dizer com de onde ele é? Não brinque com palavras, ele respondeu friamente. Quem é o pai dele? Emily sentiu o coração disparar. Ela nunca gostara de falar sobre esse assunto. O pai de Ethan não passará de uma lembrança fugaz, um encontro fugaz que ela tentará esquecer. Um homem que a abandonara sozinha, sem nunca saber que ela estava grávida dele. Ela olhou para baixo, inquieta. É complicado. Prefiro não falar sobre isso.
Alexander cerrou o maxilar e apertou os dedos ao redor da taça de cristal. Esta criança, certamente tem as suas feições. Mas os seus olhos, o seu sorriso. Ele fez uma pausa, como se não ousasse terminar seu pensamento. Emily sentiu um pânico surdo crescer dentro dela. Ela desviou o olhar, fingindo cansaço. E Ethan é meu filho, isso é tudo que importa. O resto, não importa. Mas Alexandre não parecia convencido. Durante todo o jantar, ele observara o menino, intrigado com seu jeito de falar, sua curiosidade, sua vivacidade. Algo dentro dele o tocou, uma sensação que ele não sentia há anos. Mais tarde, sozinho em seu escritório, ele reabriu uma gaveta secreta em sua imensa estante. Tirou uma fotografia antiga, ligeiramente amassada. Ela mostrava uma jovem sorrindo em seus braços. Uma mulher que ele havia perdido e com ela, uma parte de si mesmo. Ele olhou para a foto por um longo tempo, antes de colocar o copo na mesa com um gesto brusco. Impossível, ele murmura ponto e ainda assim. Uma certeza começou a crescer dentro dele, tão assustadora quanto perturbadora. Essa criança talvez não tenha sido uma coincidência. Emily acordara cedo naquela manhã. O sol banhava timidamente os jardins da mansão Urai, e o orvalho brilhava nas sebes perfeitamente aparadas. Ethan já corria pela entrada da garagem, rindo à gargalhada, perseguindo uma borboleta. Vê-lo feliz deu a Emily um momento de alívio. Mas lá no fundo, uma preocupação persistente crescia. Nos últimos dias, Alexander estivera diferente. Menos distante, mas mais atento. Seu olhar pousava em Ethan com uma intensidade perturbadora, e suas perguntas sobre o passado de Emily se tornavam cada vez mais urgentes. Ela sabia que ele duvidava, tentando entender, e o segredo que ela carregava há anos ameaçava ressurgir. Naquela manhã, enquanto caminhava pelo saguão, Alexander a esperava. Ele vestia calças escuras simples e uma camisa ligeiramente aberta, mas sua aparência imponente permanecia a mesma. Seu olhar cinzento fixou-se nela com gravidade. Precisamos conversar, ele disse com voz firme. Emily sentiu suas pernas cederem um pouco. O que? Do passado. Do seu. Do meu. E desta criança. Ela respirou fundo, lutando para manter a compostura. E Ethan não tem nada a ver com isso. Ele é meu filho, e isso é tudo o que você precisa saber. Alexandre se aproximou, diminuindo a distância entre eles. Sua voz ficou mais grave, mas também mais ríspida. Conheci uma mulher uma vez. Ela tinha os seus olhos, o seu sorriso, e ela desapareceu, sem explicação. Emily sentiu o coração parar. Suas mãos tremiam levemente. Foi há muito tempo, ela respirou. Ele olhou para ela com o rosto endurecido pela tensão. Responda-me, Emily. Foi você? As lembranças a inundaram apesar de tudo. Uma noite de verão, risadas, um olhar intenso, uma paixão breve, mas ardente. E então, silêncio. Ela fugira, convencida de que um homem como ele jamais desejaria uma mulher como ela, muito menos um filho. Emily desviou o olhar, incapaz de encará-lo. E sim, fui eu. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Alexandre cerrou os punhos, respirando em curtos e ofegantes suspiros. É então esse garoto. Ethan. Emily assentiu lentamente com lágrimas nos olhos. Ele é seu filho. As palavras ecoaram pelo ar como uma explosão. Alexandre deu um passo para trás, seu rosto normalmente impassível marcado pelo choque. Passou a mão na testa, como se estivesse tentando afastar uma dor insuportável. Todo esse tempo, ele murmura. Todo esse tempo você escondeu de mim que eu tinha um filho? Emily começou a chorar e sua voz embargou. Eu estava com medo. Você era rico, poderoso. Eu não era nada. Pensei que você nunca nos desejaria. Então escolhi proteger meu filho, sozinha. Alexandre permaneceu em silêncio, mas seus olhos ardiam com uma mistura de raiva, traição e emoção crua. Naquele dia seus destinos se entrelaçaram novamente, mas de uma forma muito mais complexa e dolorosa do que nunca. Pois agora a verdade havia saído das sombras. A mansão inteira parecia silenciosa, como se as próprias paredes prendessem a respiração. Após a revelação, Alexander se trancou em seu escritório, deixando Emily sozinha no corredor, com o coração partido. Ela sabia que tinha acabado de virar sua vida de cabeça para baixo, que não havia mais volta. Alexander andava de um lado para o outro na sala. Sua mão agarrava nervosamente um copo de uísque, que ele finalmente jogou com força na mesa. Seus pensamentos estavam a mil. Um filho. Durante 6 anos, ele não sabia da existência da criança. Fora privado da maior verdade de sua vida. Ele abriu a porta com um gesto brusco. Emily ainda o esperava com os olhos vermelhos de lágrimas. Quando viu o rosto dele, soube que a tempestade não havia passado. Como você pôde?
Sua voz falhou como o estrondo de um trovão. Como você pôde tirar meu filho de mim, esconder sua existência de mim? Emily estava tremendo, mas tentou se defender. Eu queria protegê-lo. Você era um homem poderoso, frio, inacessível. Eu tinha medo de que você o rejeitasse, ou pior, o tirasse de mim. Alexandre caiu na gargalhada amarga. Tirá-la de mim? Você a tirou de mim, Emily. Você roubou 6 anos da vida dela. Seus primeiros passos, suas primeiras palavras, seus sorrisos. Sua voz falhou um pouco. E você achou que eu não tinha o direito de saber? Ela olhou para baixo, incapaz de encarar seu olhar ardente. Eu nunca quis te machucar. Achei que estava fazendo a coisa certa. Achei que era melhor para ele crescer longe de você. Essas palavras foram a gota d'água. Alexander bateu com o punho na mesa de centro da sala, e o barulho ecoou por todo o cômodo. Eu não sou um monstro, Emily. Você me julgou sem me conhecer, me condenou antes mesmo que eu tivesse a chance de ser pai dela. Emily, em lágrimas, tentou se aproximar. Desculpe. Arrependo-me dessa escolha todos os dias. Mas entenda-me, eu estava sozinha, perdida, e você já era um império por si só. Como uma mulher, como eu pude acreditar que um homem como você aceitaria uma criança fora de toda a lógica, fora do seu mundo perfeito? O silêncio se instalou novamente, pesado e insuportável. Alexandre, com os punhos cerrados, respirava com dificuldade. Estava dividido entre a raiva e uma dor indizível. Por fim, ele se virou com a voz mais baixa, mais gélida. De agora em diante tudo muda. Ethan é meu filho. Não vou deixar ninguém mais esconder isso de mim. Ouviu? Ninguém. Emily sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela acabará de despertar um gigante ferido e dali em diante nada mais seria o mesmo. Porque se Alexandre havia perdido 6 anos de paternidade, ele pretendia compensá-los, custasse o que custasse. Os dias que se seguiram à revelação foram marcados por uma tensão insuportável. A mansão, normalmente silenciosa e ordeira, agora vibrava com palavras não ditas, olhares de reprovação e feridas ainda abertas. Alexander havia mudado. Não fugia mais de Ethan, muito pelo contrário. Todas as manhãs, vinha tomar café da manhã com ele, acompanhava-o até o jardim e o ouvia falar com uma atenção quase desajeitada. Ethan, feliz e despreocupado, havia se apegado a ele, alheio às tempestades internas que dilaceravam os adultos ao seu redor. Mas para Emily, cada sorriso entre seu filho e Alexander era uma bênção e uma tortura. Ela via em suas trocas uma cumplicidade natural, quase instintiva, e não conseguia deixar de pensar em todas as coisas que Alexander não havia vivenciado. As noites sem dormir, os primeiros passos vacilantes, as mãozinhas agarradas às dela. Certa noite, enquanto ela arrumava o quarto de Ethan, Alexander entrou sem bater. Sua figura imponente preenchia o quarto. Ele é incrível, ele disse, olhando para a criança adormecida. Ele tem a sua energia, mas também tem muito de mim. Emily se contrai. Não comece a me culpar de novo, Alexander. Eu sei o que fiz, mas não posso voltar atrás. Ele se virou para ela, seu olhar cinzento queimando de emoção. Você tirou meu filho de mim, Emily. Você tirou uma parte da minha vida. Como posso esquecer isso? Lágrimas brotaram nos olhos de Emily. Porque eu achava que estava fazendo a coisa certa. Eu te via como um homem frio, inacessível, obcecado pelo seu império. Como eu pude acreditar que havia lugar para uma criança no seu mundo? Ele se aproximou dela, seu rosto a poucos centímetros do dela. E se eu tivesse provado que você estava errada? E se eu tivesse conseguido amá-lo mais do que tudo? Você me condenou antes mesmo de me dar uma chance. Emily desviou o olhar, incapaz de suportar a proximidade. Seu coração batia forte, dividida entre a culpa e a atração que ela não ousava mais nomear. Alexandre, por sua vez, lutava contra a própria raiva. Desde que a verdade fora revelada, seu amor outrora ferido ressurgiu. Porque apesar da dor, apesar da traição, uma parte dele ainda ardia por ela. Ele bateu a mão contra a parede, quase prendendo-a entre seu corpo e a parede. Não pense que eu te perdoo, Emily. Mas saiba disso, de agora em diante não vou deixar ele, nem você. Emily sentiu as pernas fraquejarem. Queria empurrá-lo, gritar, fugir. Mas suas emoções atraíram. Uma parte dela nunca deixará de amá-lo, apesar do medo, apesar dos anos. E essa foi toda a guerra, entre rancores, arrependimentos e um amor que nenhum dos dois queria admitir. A mansão Urai estava silenciosa naquela noite, perturbada apenas pelo tic-tac constante dos relógios e pela brisa que soprava pelos jardins. Emily estava sentada no sofá da sala, Ethan dormia em seu quarto, com as mãos nervosamente agarradas a uma xícara de chá ainda quente. Desde a revelação e o confronto com Alexander, nada tinha sido simples.
Cada gesto, cada palavra trocada era carregada de tensão. Ela agora via Alexander de forma diferente, não mais apenas como um homem frio e inacessível, mas como o pai que Ethan merecia, e como o homem que um dia virara sua vida de cabeça para baixo. Alexander entrou na sala, ombros largos, olhar sério, mas vulnerável. Sentou-se em frente a ela e pela primeira vez as palavras pareceram lhe custar caro. Emily, eu sei que passamos por algumas tempestades nos últimos dias. Ela sentiu, tentando controlar suas emoções. Sim, e não sei se algum dia poderemos voltar a ser o que éramos. Ele respirou fundo, olhando nos olhos dela. Não posso apagar a dor do passado, mas posso prometer que não quero mais esconder nada, nem de você nem do Ethan. Ele é meu filho. E você é importante para mim. Emily sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Aquelas palavras, sinceras, simples, carregavam um peso que ela não podia negar, mas o medo de sofrer novamente a impedia. Alexandre, e se a gente tentar? E se eu errar? E se você me machucar de novo? Ele se inclinou levemente em direção a ela, sua mão roçando a dela no sofá. Não estou pedindo que você esqueça tudo, mas estou pedindo que me deixe provar que posso ser mais do que o homem que você imaginou, que posso ser um pai para o Ethan, e talvez um parceiro para você. Emily sentiu o coração apertar. Os anos de solidão, os sacrifícios, o medo de perder Ethan. Tudo se misturava àquele desejo antigo que ela nunca havia realmente extinguido. Ela fechou os olhos por um momento e respirou fundo. Tudo bem, ela finalmente sussurrou. Vamos tentar. Por Ethan, e por nós. Alexander deu um sorriso raro, quase frágil. Ele gentilmente aproximou a testa da dela, um gesto terno e cheio de promessas. Então começamos de novo, juntos. E naquela noite no silêncio da mansão, Emily e Alexander fizeram uma escolha. A escolha de seus corações, do amor e da família. As feridas do passado nunca desapareceriam completamente, mas eles estavam prontos para enfrentá-las, lado a lado. Porque às vezes até as histórias mais dolorosas podem encontrar um caminho para a felicidade. A primavera chegará à mansão Urai. As flores explodiam em cores vivas, o sol aquecia os jardins e pela primeira vez em muito tempo, Emily sentiu uma sensação de verdadeira calma se instalar em sua vida. Ethan correu pelo gramado rindo à beça, enquanto Alexander corria ao seu lado, segurando sua mão com uma ternura que ninguém poderia imaginar do bilionário outrora distante e frio. Cada risada, cada sorriso de Ethan parecia apagar um pouco mais das cicatrizes do passado. Emily os observava do terraço, com uma xícara de chá quente na mão. Seu coração se apertou de felicidade e admiração. Ela havia acreditado por muito tempo que amor e segurança eram ilusões. Agora entendia que podiam ser construídos, lenta e pacientemente mesmo após traição e medo. Alexander se juntou a ela e colocou a mão sobre a dela. Você sabe, ele disse suavemente, não pensei que poderíamos estar aqui juntos assim. Emily sorriu, seus olhos brilhando. Eu também não, mas olhe para nós. Superamos tanta coisa, e ainda estamos aqui. Ele olhou para ela intensamente, seus olhos refletindo emoção genuína. Ethan é meu filho. E você é a mulher que eu amo, Emily. Não só porque passamos por tudo isso, mas porque não consigo imaginar minha vida sem você. Emily sentiu o coração derreter. Ela se inclinou e apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo pela primeira vez em anos verdadeira segurança, amor genuíno. Eu também te amo, Alexandre, ela sussurrou. Eles ficaram ali em silêncio, mas totalmente conectados, observando Ethan brincar com um cachorro que finalmente haviam adotado, exatamente como o garotinho sonhara. O riso e a alegria da criança ecoavam por toda a mansão, um símbolo de um novo começo. Esta família, nascida de um casamento por engano, de um segredo revelado e de antigas feridas, encontrou o seu caminho. Juntos reinventaram a vida, um dia de cada vez com paciência, amor e confiança. E para Emily, Alexander e Ethan foi o começo de um capítulo que nenhuma dificuldade poderia quebrar. Uma família finalmente reunida, pronta para enfrentar o futuro, de mãos dadas.